Como ser abençoada? Princípio número 2. Na última semana, nós aprendemos o primeiro princípio para ser abençoada, e é princípio número 1. Deus quer abençoar você. E a segunda parte é: o Senhor está esperando e desejando abençoar a cada uma e a todas que anseiam por Ele. Está em sua própria natureza o querer nos abençoar. Essa semana, eu gostaria que nós entendêssemos por que há tantos cristãos que não são abençoados, enquanto há outros cristãos que parecem ser tão abençoados que não podem conter as bênçãos. O que eu quero dizer é: essas pessoas são tão abençoadas que as bênçãos estão literalmente inundando e transbordando, abençoando qualquer um que esteja por perto delas. Eu não sei quanto a você, mas esse é o tipo de bênção que eu quero ter. O tipo que é concentrado e transbordante. Eu quero tanto de Deus que eu tenha muito mais para dar a todos perto de mim. E você? Portanto, se é verdade que Deus quer nos abençoar, então por que alguns cristãos sofrem? Princípio número 2. Sofrimento e tristeza nos ajudam a obter maturidade para desfrutar da bênção. Todas nós amamos pensar que o nosso milagre virá até nós como ganhar na loteria. Em outras palavras, de repente, nós seríamos instantaneamente e gloriosamente abençoadas, nunca mais precisando de uma bênção no futuro. Porém, quando uma bênção simplesmente cai em nossas mãos, a verdade é que estamos completamente e totalmente despreparadas para lidar com isso. Então, ao invés disso ser uma verdadeira bênção, ela se torna uma maldição para nós. A forma como Deus intencionou que suas bênçãos viessem foi através de nuvens negras, através do trabalho pesado, dor, sofrimento, luta e tristeza que experimentamos e aprendemos a maturidade necessária para manter e desfrutar da nossa bênção. Certa vez, nós vimos um documentário que entrevistou pessoas que haviam ganhado na loteria. Todas, a não ser o que tinha recebido o prêmio recentemente, descobriram que o dinheiro que elas sonharam que as fariam felizes, na verdade, destruiu suas vidas. O prêmio lhes fora dado antes que elas estivessem prontas para assumir a responsabilidade. Elas não trabalharam e nem sofreram por ele. Em vez disso, o prêmio caiu em suas mãos. Quando você está no meio das suas provações, como em seu casamento, a cada dia você deseja que seu cônjuge volte para casa naquele mesmo dia, ou que, milagrosamente, ele mudasse da noite para o dia. É da nossa natureza não querer esperar. E qual de nós quer continuar ferida ou derramar mais uma lágrima? No entanto, não nos esquecemos como o sofrimento que nos trouxe até aqui nos levou a ele, como até agora nossas provações têm nos transformado de maneira incrível. Nenhuma de nós é a mesma pessoa que era antes. Temos sido completamente transformadas e o que nos importa agora é nada se comparado ao que era antes. Se você é como eu, você olha para trás da forma que você era e nós estremecemos. No entanto, como rapidamente nos esquecemos de que o Senhor disse que somos transformadas de glória em glória, vamos ler o versículo para ver se podemos colher mais dele. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Se você está desgastada e tem pensado quanto tempo essa jornada de restauração vai demorar, pare por um minuto para olhar para trás e lembrar como essas mesmas provações mudaram você.
Hoje, enquanto estava trabalhando em alguns testemunhos de casamentos restaurados, eu fiquei impressionada e com total admiração de como tantas mulheres explicavam com grandeza de detalhes como suas provações foram difíceis, mas cada uma não gostaria de perder ou alterar uma coisa sequer. Eu me sinto assim também. Então por quê? Quando pela primeira vez que eu escrevi essas séries, eu estava cansada de todas as provações que eu compartilhei que estavam me afligindo, uma após a outra. E por que eu gostaria que elas tivessem terminado? Evidentemente, eu havia esquecido de como eu cheguei àquele lugar em minha vida. Como eu disse anteriormente, eu decidi relaxar numa banheira quente e abrir meu livro devocional, Mananciais no Deserto, e comecei a ler um dos meus favoritos em janeiro, Mananciais no Deserto de 9 de janeiro. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Certa vez, eu mantive um casulo em forma de garrafa de uma mariposa imperador por quase um ano. O casulo era muito estranho em sua construção. O gargalo da garrafa tinha uma abertura estreita através da qual o inseto maduro força o seu caminho. Portanto, o casulo abandonado é tão perfeito quanto um ainda habitado, sem que tenha ocorrido o rompimento das fibras entrelaçadas. A grande disparidade entre o tamanho da abertura e o tamanho do inseto aprisionado faz uma pessoa se perguntar como a mariposa sai. Claro, isso nunca é realizado sem grande trabalho e dificuldade. Acredita-se que a pressão a que o corpo da mariposa é submetido ao passar por uma abertura tão estreita seja maneira da natureza de forçar os fluidos para dentro das asas, já que eles estão menos desenvolvidos na hora de sair do casulo do que em outros insetos. Acontece que eu presenciei os primeiros esforços da minha mariposa aprisionada para escapar do seu longo confinamento. Durante toda a manhã, eu a assisti pacientemente, lutando e lutando para ser livre. Nunca parecia capaz de ir além de um certo ponto e finalmente a minha paciência se esgotou. As fibras confinantes eram provavelmente mais secas e menos elásticas do que se o casulo tivesse sido deixado durante todo o inverno em seu habitat nativo, como a natureza pretendia que fosse. De qualquer forma, pensei que era mais sábio e compassivo do que o seu criador. Então eu resolvi ajudá-la. Com a ponta da minha tesoura, eu cortei os fios de confinamento para tornar a saída um pouco mais fácil. Imediatamente, e com perfeita facilidade, a minha mariposa rastejou para fora, rastejando um enorme corpo inchado e pequenas asas murchas. Observei em vão o maravilhoso processo de expansão em que essas asas se desenvolveriam silenciosa e rapidamente diante dos meus olhos. Enquanto eu examinava as manchas delicadamente belas e as marcas de várias cores que estavam todas lá em miniatura, eu ansiava por vê-las assumir seu tamanho final. Procurei que minha mariposa, uma das mais belas do gênero, aparecesse em toda a sua beleza perfeita. Mas procurei em vão. A minha ternura equivocada provou ser sua ruína. A mariposa teve uma vida abortada, rastejando dolorosamente por sua breve existência, em vez de voar pelo ar com asas de arco-íris. Eu tenho pensado com frequência, especialmente ao observar com olhos lacrimejantes aqueles que lutavam com tristeza, sofrimento e angústia. Minha tendência seria aliviar rapidamente a disciplina e trazer libertação. Oh, míope que sou! Como sei que uma dessas dores ou gemidos deve ser aliviada? O amor perspicaz e perfeito que busca a perfeição de seu objeto
não recua debilmente diante do sofrimento presente e momentâneo. O amor de nosso Pai é firme demais para ser fraco. Por amar seus filhos, Ele nos disciplina para que participemos da sua santidade. Com esse glorioso propósito à vista, Ele não alivia o nosso choro. Aperfeiçoados através do sofrimento, como nosso irmão mais velho foi, nós, filhos de Deus, somos disciplinados para nos tornarmos obedientes e levados à glória por meio de muitas tribulações. De um panfleto, recomendo que você pare e leia também, para que você entenda sobre a bela mariposa que nunca viveu para usar suas asas coloridas. Tudo porque a mariposa lutadora foi libertada do seu sofrimento. Lendo-o de novo agora, eu fiquei impressionada novamente com a forma como um homem, testemunhando a mariposa lutando, simplesmente cortou uma pequena abertura para que a mariposa não continuasse a lutar para sair do seu recinto apertado. Como eu disse, quando eu terminei de ler essa história, de repente eu me lembrei que, em meio a todas as provas da semana, eu não tinha conseguido terminar de escrever a mensagem semanal. Então, eu saí do banho e fui escrever. Mas ao invés de estar triste, eu estava grata. Grata por um Pai Celestial que me ama o suficiente para me deixar crescer, transformar-me para ser mais semelhante a Ele. Seus caminhos não são os meus caminhos, e os seus pensamentos não são os meus pensamentos. E como eu também disse, eu fiquei feliz em saber que Ele não tinha terminado comigo ainda. Obrigada, Senhor, pelas provações. Estou regozijando-me novamente. Agradecida e humildemente eu vejo quantos anos tem levado para o Senhor me transformar e me ajudar a finalmente crescer. Foi apenas nesses últimos dias que eu percebi que eu não queria ser liberta ou poupada das minhas atuais provações, porque só dentro do fogo eu posso realmente sentir a sua presença ao máximo. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. E quanto a você? Como você lida com as suas provações e como você se sente sobre elas? Agora é hora de derramar o seu coração no diário e compartilhar o que ele lhe falou na mensagem desta semana.